Bom, galera, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que eram levados para as guerras durante a Era Viking, principalmente pelos povos escandinavos. E quem sabe acender a fagulha para que vocês pesquisem mais a fundo sobre esse tema tão rico e misterioso. Espero que gostem. Como se sabe, a sociedade nos povos escandinavos tinha formato de pirâmide, onde na base estavam os thralls, que eram os escravos, acima deles os carls, homens livres como os fazendeiros e artesãos de forma geral, que eram jurados aos jarls, que por sua vez eram os chefes responsáveis por vilas e determinadas regiões, que então eram jurados aos reis. Jarls e reis possuíam sua própria guarda pessoal, composta de guerreiros de elite chamados Hurskal. Quando incursões e guerras internas aconteciam, Jarls e reis convocavam seus subordinados para irem para a guerra. Alguns deles tinham armas próprias para isso, porém, em sua grande maioria, eram utilizados ferramentas do dia a dia que, com o passar do tempo, foram desenvolvidas e adaptadas para serem utilizadas em campos de batalha especificamente. As armas usadas na era viking eram os machados de uma mão, machados de duas mãos, lanças, saxes, espadas e escudos. Sim, escudos também são armas muito poderosas. Elmos e cotas de malha também eram utilizados. As armas mais utilizadas eram machados e lanças, principalmente por terem sido desenvolvidas para serem ferramentas do dia a dia e também por requererem menos recursos para serem manufaturadas. Os machados que eram comumente usados em tarefas diárias, como os achados no baú de Mastermir, tinham diferentes formatos, pois eram usados para derrubar árvores, partir blocos de madeira e transformá-los em tábuas, dar acabamento nessas tábuas e também como martelo, utilizando a parte de trás da cabeça. Por isso, acabavam sendo carregados para batalhas pelos carls. Os machados utilizados em batalha tinham menos peso e um formato que os permitia enganchar em escudos, outras armas e também estocar, uma vez que possuem uma espécie de chifre, também característico nos famosos Dainaxes. Eram usados por guerreiros hábeis e experientes. Esse é um machado que é utilizado em combate viking. Ele não tem fio e as pontas são arredondadas. Tá? Eles são baseados nos achados da época e o cabo tem 75 centímetros de comprimento. Ele é proporcional ao meu braço. Tá? E a gente acredita que, que os cabos, que o comprimento dos cabos era proporcional a quem utilizava, ou seja, entre 70 e 80 centímetros. Ele tem um formato de gota, como você pode ver, baseado no olho dos achados de cabeça de machado. As lanças, em seus vários tamanhos e formatos, eram ferramentas utilizadas na caça pelos cidadãos comuns livres, em tempos de guerra ou não, pois mesmo durante esses tempos havia a necessidade de comer, e ter grupos de caça especializados que possam conseguir comida de forma relativamente rápida fazia muita diferença para manter uma campanha longa e rentável. Essas lanças de caça não se diferenciavam muito das lanças de guerra. A única característica que de fato as diferenciava eram suas decorações, que poderiam ser incrustados de prata, latão ou cobre. Sem falar, é claro, na construção da lâmina das lanças, que poderiam ser feitas com dois tipos de metal diferentes, criando assim um desenho. Estas lanças decoradas eram usadas por Hurskal, Jarls ou até mesmo reis, em batalhas ou simplesmente como símbolo de status. Essa ponta de lança tem o formato de folha e acredita-se que era um formato bem comum para a época. Como ela é de treino, ela tem essa bolinha na ponta para não machucar no impacto. As pontas de lança também podiam ser rebitadas no cabo, como vários achados sugerem, inclusive o achado de Lundgren. O achado de Lundbre, assim como representações em entalhes e tapeçarias, sugere que as lanças possam ter tido cerca de 2,3 metros de comprimento total. Por outro lado, os machados de duas mãos, conhecidos popularmente por Dainaxes, eram considerados as armas dos guerreiros de elite, sendo além de uma arma letal pelo seu tamanho e formato, um enorme símbolo de status, não sendo assim utilizados como ferramenta para derrubar árvores, como alguns pensam. Também haviam os machados do tipo Lunov, que tinham sua barba mais comprida, seu chifre mais curto e o fio mais reto em relação aos machados do tipo M, que tinham um fio mais curvado em formato de arco. Os pesquisadores acreditam que cabos com mais de 90 centímetros seriam para machados de duas mãos, e alguns achados sugerem cabos de até 115 centímetros, como por exemplo estes da imagem. Há também representações em tapeçarias que confirmam a ideia de que Dainaxes eram símbolos de status e utilizados por guerreiros renomados e com armadura pesada quando em batalha.
Também é possível observar o comprimento dos cabos que chegavam à altura do ombro ou queixo daqueles que os usavam. As saxes eram facas longas que foram usadas principalmente no começo da Era Viking e possuíam fio apenas de um lado, com o comprimento da lâmina entre 30 e 60 centímetros. Comparadas com as espadas, as saxes eram feitas de forma mais rústica, ou seja, acredita-se que não era necessário um ferreiro especializado para forjá-las. Entretanto, nem todas as lâminas eram rústicas. Algumas possuíam padrões presentes na lâmina, o que indica um alto nível de artesanato, e possivelmente pertenciam a indivíduos da alta sociedade. As saxes normalmente não possuíam nem guarda e nem pomo. Os cabos eram feitos de madeira, osso ou chifre. Tinham uma espinha bem grossa e, chegando na ponta, decaíam em direção ao fio, formando um estilo de lâmina chamada broken back. Tanto os achados de bainha quanto as representações entalhadas em pedra sugerem que as saques eram carregadas em bainhas de couro, decoradas ou não, com a lâmina virada para cima, para que quando fossem sacadas não causassem danos da bainha. E também para facilitar golpes muito efetivos, como a estocada na virilha e o corte por trás do tendão do joelho. Com certeza, a espada era a arma mais cobiçada da Era Viking, não somente pela sua beleza e o status que ela representava, mas também pela sua letalidade. Afinal, somente os guerreiros mais habilidosos e os reis mais imponentes possuíam uma espada, e diferentemente das outras armas, ela tinha um único propósito: matar pessoas. Centenas de espadas com designs diferentes foram e ainda são achadas por toda a Europa. Muitas delas são consideradas simples e outras, entretanto, de uma complexidade espantosa, com detalhes cuidadosamente entalhados e incrustados por toda a sua estrutura, como por exemplo as famosas Ulfbert. As espadas na Era Viking, em sua grande maioria, tinham dois gumes, uma guarda curta, assim como o cabo, e um pomo que podia ter duas partes. Elas mediam em média entre 70 e 80 centímetros, pesavam em torno de 1,2 kg, porém, o pomo e a guarda faziam com que o seu ponto de balanço girasse em torno dos 12 centímetros de distância da guarda, permitindo um bom controle da arma e um poderoso movimento de corte. Eram guardadas em bainhas feitas de madeira, coberta por couro e com forro de pelagem animal. Há algumas teorias sobre como exatamente eram carregadas, mas tapeçarias e achados sugerem que eram carregadas à cintura em um cinto próprio, ou em um cinto que cruzava o peito passando por cima do ombro. Possivelmente as bainhas de espadas altamente decoradas também recebiam decorações à altura, como uma demonstração de status e riqueza. Os escudos vikings eram grandes e redondos, feitos de placas de madeira que eram coladas umas nas outras e aplanadas do centro para as extremidades, de forma que seu centro possuía uma espessura maior do que na borda. Depois eram cobertos com linho ou couro cru em ambas as faces. Em seguida, recebiam em sua borda uma segunda camada de couro, que podia ser costurada ou simplesmente colada. Tinham um buraco e um cabo central por onde eram segurados, bem contrário da imagem popular de que eram presos ao antebraço. A mão era protegida por uma bossa de aço grande o suficiente para que coubesse uma mão e era pregada ao escudo, assim como o cabo. Vários tipos de bossa foram encontrados por toda a Europa, e alguns formatos são bem característicos de certas épocas e regiões. Como podem ver, algumas eram mais cônicas e outras possuíam uma espécie de pescoço mais próximo à sua base. Sabe-se pouco sobre o motivo de algumas bossas terem formatos diferentes do comum hemisférico. Esse é um escudo que a maioria dos reenactors utiliza para reconstruir combate. Ele é feito de uma placa de compensado de 8 milímetros, com algodão colado em apenas uma das faces. A bossa foi feita a partir de uma folha de aço de 2 milímetros pregada com pregos modernos nessa placa. O cabo é feito de uma ripa de pinos e a borda são tiras de soleta, de couro de soleta, costurada, tingida e moldada à mão. Não se acredita que escudos fossem descartáveis, pois sua confecção era trabalhosa e requeria vários recursos de origens diferentes. Vários testes feitos com armas com fio em escudos construídos de forma histórica indicam que não era nada fácil quebrá-los, tendo alta durabilidade e sendo uma arma muito eficaz durante uma batalha. Ao contrário do que a cultura popular acredita, vikings não utilizavam elmos com chifres. Na verdade, este é o único achado com peças suficientes de um elmo datado da era viking
ao ponto de se ter uma ideia de como eram na época. O elmo de Guillermo. Existem achados que parecem ser fragmentos de máscaras de elmos do mesmo estilo que a de Guillermo, e por serem fragmentos, sempre que as interpretações são feitas, a estrutura utilizada é a mesma do achado norueguês, também pelo fato de serem datados do mesmo século. O achado de Guillermo sugere que um avental de cota de malha tenha sido utilizado ao redor de sua circunferência, deixando apenas a parte abaixo de sua máscara à mostra. Acredita-se que os elmos tenham sido itens muito caros de serem fabricados e que apenas ferreiros com excelentes habilidades seriam responsáveis por tais confecções, sendo itens dignos apenas de reis e guerreiros de alta patente. As cotas de malha, assim como os elmos, eram itens que somente guerreiros muito ricos e renomados teriam acesso. Era composta por milhares de anéis interligados, formando uma camisa em formato de T, de mangas curtas, que ia aproximadamente até a metade das coxas. O padrão dos anéis utilizados na confecção de cotas de malha durante a Era Viking é conhecido hoje como o padrão europeu 4 em 1, onde 4 anéis são colocados dentro de um anel central e estes são conectados por um outro anel a outro conjunto igual, como mostra o achado de Guillermo. As cotas de malha chegavam a pesar entre 12 e 14 quilos. Parece muito, mas como eram presas por um cinto, boa parte de seu peso ficava na cintura, permitindo uma boa mobilidade durante as lutas. Cotas de malha tinham como função proteger os guerreiros contra cortes, embora hematomas e fraturas ósseas ainda pudessem ocorrer. Mesmo de cota de malha, estocadas causariam feridas, podendo até quebrar alguns anéis no processo. Antes e depois da Era Viking, as pessoas que iam para a guerra utilizavam vestimentas acolchoadas de camadas de lã grossa por baixo das cotas de malha, para absorver o impacto e não acabar com os ossos fraturados e hematomas. Embora não haja evidências arqueológicas que provem que tais vestimentas fossem utilizadas na época, podemos apenas torcer para que os vikings fossem perspicazes o suficiente para utilizá-las. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até o final. Qualquer sugestão ou correção, por favor, entre em contato comigo através do meu Instagram, firi.man, ou através do Instagram do grupo que eu faço parte, firi.vcg. Um grande abraço e até a próxima.